O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste último dia do mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que dedicamos assim a recordar e com maior atenção também colocarmos-nos à escuta da Palavra de Deus por meio da leitura atenta das Sagradas Escrituras, eis, pois, que a Igreja concede-nos a memória litúrgica de São Jerônimo, que foi grande sacerdote e doutor da Igreja, um homem que, ainda nos primeiros séculos, recebeu uma missão confiada pelo Papa, de que organizasse, traduzisse e assim deixasse para nós o que temos hoje, a chamada Bíblia. Como nós sabemos, e aqui a explicação seria longa, mas apenas para constar, as Sagradas Escrituras, da maneira como nós a encontramos hoje, foi um processo na caminhada da Igreja que se concluiu com São Jerônimo. Se juntou uma série de livros de uso judaico, por exemplo, de modo particular, o Pentateuco e livros históricos, as cartas de São Paulo, que eram tantas, estavam bastante espalhadas, os relatos do Evangelho, e aí então os Evangelhos canônicos que nós temos, enfim, os textos todos que foram então compilados, traduzidos das línguas que estavam, do hebreu, do grego, traduzidos para o latim, até formar a chamada Bíblia Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo, a tradução mais antiga que se tem para o latim, de todo o compêndio das Sagradas Escrituras, porque como sabemos e provavelmente já percebemos, a Bíblia ela é formada de pequenos livros, vários pequenos livros compilados num grande livro chamado Bíblia, ou traduzindo, vários livros. E São Jerônimo teve, pois, essa árdua e difícil missão de compilar, organizar e colocar num elenco chamado canônico a todos os textos sagrados. Existem textos que não estão dentro da Bíblia e que são antigos, são os chamados textos apócrifos. Por N fatores não foram colocados no cânon bíblico, merecia, quem sabe, até um curso bíblico para falar sobre isso, e aliás, se tem bons cursos na internet, em outros ambientes, mas que são textos antigos que São Jerônimo achou por bem não colocar devido a algumas nuances e outros pormenores que não garantia total credibilidade. E por isso, então, podemos assim dizer que a Bíblia tem credibilidade
não como livro científico, né, porque não é o objetivo do livro ser um livro de ciência, né, um livro de base científica, mas a credibilidade está justamente, podemos crer nessa verdade conservada e ensinada nas Sagradas Escrituras. E isso é tão sério que São Jerônimo disse que quem desconhece as Escrituras desconhece o próprio Cristo, né? Portanto, quem quer conhecer Cristo, amar Cristo, servir Cristo, comece lendo a Palavra de Deus. Eu não sei qual é a tua intimidade com a Palavra de Deus, mas se não tens, eis a hora de começar. Não se pode ser um católico sem Bíblia e sem muita leitura. Há muitos bons católicos que entenderam que basta ter a Bíblia. E não é isso. Além de ter, é preciso usar. E usar no sentido, né, de ler, meditar e todos os dias tomar os textos sagrados e assim então crescer na intimidade com Cristo. É um livro extraordinário. Tem páginas difíceis, tem páginas consoladoras, tem momentos assim que a gente não entende bem, porque tem textos que mostram certa violência entre os homens, mas mostra também a bondade de Deus. Eis a Bíblia, esse livro maravilhoso dado por Deus, escrito de modo humano, mas tornado sinal do amor de Deus por nós. E por isso então nos empenhemos em lermos as Sagradas Escrituras. O Evangelho que nós hoje ouvimos, a missão que Jesus confiou aos 72, é justamente de ir e fazer o que Ele fez. Hoje, como é que eu vou ir e fazer o que Jesus fez? Lendo especialmente os Evangelhos. Que possas assim te decidir a ser um católico de verdade. Os evangélicos nesse ponto às vezes são um pouco mais atentos do que nós. Vão, né, leem, proclamam, levam consigo a Bíblia, têm intimidade com essa palavra. Nós também podemos, nós temos os textos sagrados há tantos séculos. Vamos, pois, então criar coragem, abrir, ler, meditar e assim viver essa palavra que foi ensinada por Deus, conservada na Igreja, que é para a nossa salvação. Que Deus possa olhar por ti e te dar o santo propósito de crescer sempre na intimidade com a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.